Boa noite, amigos. Hoje eu recebo uma amiga muito querida, brilhante política, brilhante jornalista e que agora está fazendo o maior sucesso com o blog delas. Que o blog deles não deve prestar, mas o blog delas presta. Terezinha Nunes. Terezinha, vamos falar primeiro do seu lado jornalístico. Você trabalhou em que órgãos? Jornal do Brasil? Foi, olha, eu comecei no Jornal do Comércio como estagiária, né? Ainda estava na faculdade de jornalismo. Antes de terminar a faculdade de jornalismo, eu fui para o Jornal do Brasil. No auge do Jornal do No Brasil? auge do Jornal do Brasil. Então, fiquei no Jornal do Brasil, depois fui para o Globo, em São Paulo, Jornal O Globo em São Paulo, na sucursal de São Paulo, que era uma segunda redação do Globo, enorme, ali na Avenida São Luís. Fiquei lá 5 anos, aí resolvi voltar para cá porque eu tinha casado e queria ter filho. E não queria ter filho em São Paulo, porque naquela época, e ainda hoje é assim, né? As crianças adoecem muito de problema respiratório, dá um trabalho enorme. Então eu resolvi voltar para cá e então a Veja, na época Eurico Andrade, me contratou para vir para a sucursal da Veja no Recife. Então eu fiquei na sucursal da Veja no Recife vários anos. Voltei para o Jornal do Brasil para ser editora do Nordeste no Jornal do Brasil, aqui a partir de Pernambuco. E aí, João, lá do Jornal do Brasil, em 1990, Jarbas me convidou para trabalhar com ele. Você estava no Jornal do Brasil? No Jornal do Brasil. Então eu consegui, na época, que o jornal me liberasse durante a campanha de 90, que era para... Eu pedi para ver se eu me acostumava, né, com a política. Então, quando eu fiquei esse período, Jarbas perdeu a eleição e o jornal me manteve de volta na sucursal de Recife. Até que, quando Jarbas foi candidato a prefeito, aí eu me desliguei totalmente do jornal e fui para o caminho de Jarbas. E aí foi lá na área de comunicação Secretária de imprensa da Prefeitura do Recife, em todo o período que ele foi prefeito. E eu me lembro, quando se falava em assessor de imprensa, eu digo assessor de imprensa Terezinha Nunes, que abre a porta do governador e ainda bate a porta. Tinha esse acesso direto a Jarbas, né? Olha, quando o Jarbas me convidou, ele me apresentou ao grupo dele, etc. Fez até no Grande Hotel uma recepção para me apresentar. Ele me disse o seguinte: Terezinha, eu quero que você venha para meu lado, não é só para ser jornalista, eu quero que você seja minha assessora em vários outros assuntos. Então, ele me incluiu em todas as decisões importantes que precisou tomar. Tinha um grupo que ele ouvia, e esse grupo do qual participava Silvio Pessoa, que infelizmente faleceu agora. Então, Dorani, Sampaio, Lavareda, Zé Arlindo, Raul, Cadoca, esse grupo... Timinho fraco, né? Não. Timinho fraco, né? Só tinha cobra, né? Só tinha cobra. Braga. Então, a gente se reunia com o Jarbas, sempre que precisava ter uma decisão importante, ele ouvia a todos e só dava o ok dele depois que todo mundo deu sua opinião. E então, ele aceitava a opinião? Aceitava. Sempre aceitou. Nunca foi de bater na mesa e dizer assim, assado. Ele ouvia todos, tirava uma média, e Silvio Pessoa era aquela voz da experiência, do traquejo, né? Silvio era uma pessoa maravilhosa, né? Então, Silvio tinha a palavra, às vezes Dorani até se exaltava, porque Dorani participava da reunião e era realmente uma pessoa muito importante na equipe de Jarbas, mas Silvio era o ponderado, né? Depois que todo mundo falava, ele fazia um resumo e mais ou menos encaminhava as coisas como deveriam ser. E Cadoca, era tranquilo ou era agitado? Não, era agitado, sempre foi. Sempre foi agitado. Sempre foi. Sim, aí no governo do Estado você ocupou que cargos, além de secretária de imprensa? Secretária de imprensa, depois secretária de desenvolvimento urbano, substituindo Sérgio Guerra. Sérgio Guerra saiu e então Jarbas me chamou para ser secretário de desenvolvimento urbano. E eu me lembro que você fez um trabalho importante em Porto de Galinhas, não foi? Foi. Porque a secretaria era assim, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Projetos Especiais. E a gente tinha um projeto especial para Porto de Galinhas.
que era, João, colocar uma base do governo em Porto de Galinhas. Porque naquela época, para você ter uma ideia, chegava o final de semana, o prefeito de Ipojuca fugia da cidade, com medo da confusão que ia dar em Porto de Galinhas, né? Então, eu me reuni com o Carlos Santana, que na época era o prefeito, e o próprio Carlos pediu o apoio do governo, pediu um socorro a Jarbas, né? Então, a gente foi para lá, então tinha lá uma base do governo, final de semana ia para lá a polícia, ia para lá a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tinha gente do governo de toda a área. Então, na época, inclusive, eu cheguei a levantar a possibilidade de, em áreas como Porto de Galinhas, ser um território em que o governo se integrasse com o município, porque o prefeito sozinho não ia conseguir. Mas, enfim, tinha que ter uma reforma na legislação, os vereadores não iam aceitar, enfim, deixaram para lá. Mas eu ainda hoje acho que Porto de Galinhas precisa ter uma condução especial. Agora, um problema de Porto de Galinhas é a casa do governador. Até hoje não se resolve aquela casa do governador, né? Exatamente. Jarbas tentou, negociou até com os portugueses. Mas o grupo quebrou. Foi. Mas não deu certo e depois deixaram para lá. Deixaram para lá. Não, disse que agora vão construir flat, né? Que, aliás, esse problema de flat está sendo muito sério em Porto de Galinhas, né? Porque constrói um flat sem garagem, fica carro na rua e Porto de Galinhas não tem estrutura para receber tanta gente, né? Não tem. Estão matando a galinha dos ovos de ouro. Exatamente, exatamente. Aí depois você foi para a Assembleia Legislativa. Sim, aí quando Jarbas, no último ano de Jarbas, né, como governador, em 2006, na época eu estava, tinha tido muita projeção, porque tinha tirado as Combis do Recife, né? Foi eu que enfrentei essa situação, né? Na época, inclusive, dentro do governo, tinha gente que defendia que Jarbas não tinha que se meter nisso, deixasse para lá. Eu disse, não, a gente tem responsabilidade. E teve um Era dia, uma confusão na cidade grande. E teve um dia, João, que invadiram o palácio praticamente, os combeiros. Entendeu? Então eu disse, se você quiser, eu enfrento. Eu tiro você e eu enfrento pela secretaria. Chamei João Paulo, prefeito de Recife, chamei os prefeitos dos outros municípios, a gente se reuniu, fez um projeto que foi muito discutido, inclusive, com os empresários de ônibus, com os combeiros, com os motoristas de ônibus. A gente passou 6 meses discutindo isso, tanto que quando a gente tirou, que diziam assim, quando tirar as Combis vai ser uma revolta na cidade, vai ser uma confusão. Não houve confusão nenhuma. É verdade. A gente conseguiu que as empresas de ônibus contratassem os combeiros como motoristas de ônibus. Fizemos um acordo, fizemos inclusive um sorteio dos nomes dos combeiros que seriam motoristas de ônibus, para não dizer que estava apadrinhando ninguém. Isso foi público, a imprensa registrou, teve presente. Então, foi uma coisa totalmente aberta. Aí, depois dessa ação, então você... Sim, aí começaram a dizer, você agora devia ir para a política, né? Ser candidata, não sei o quê. Como eu sou de uma família política da Paraíba, tem 2 irmãos que foram prefeitos na Paraíba, mas aqui eu não tinha base nenhuma, né? Então, eu tenho a veia política. Eu aí fui a Jarbas e discuti com ele disse que achava que era bom, né? E o partido, então, ele me sugeriu que fosse mesmo para o PSDB, que eu tinha o PSDB ou o MDB. Só que quando eu assumi a secretaria de Sérgio Guerra, que era de Sérgio Guerra, eu fiquei muito vinculada ao PSDB, tá? Então, Jarbas disse, não, fique no PSDB, porque aí você já está muito vinculado ao partido. Ela tem um nariz enorme de tucana, né? Passou a virar tucana, né? Virei tucana e fiquei lá até o ano passado. E aí foi deputada? Deputada, 3 mandatos, né? E, enfim, resolvi sair agora, porque não dá mais, João. A política, não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, não tem o poder, né? Quando o Jarbas saiu, eu fiz uma oposição muito forte a Eduardo na Assembleia, então fui praticamente que deixada de lado pelo PSB. Mesmo quando o Jarbas apoiou Eduardo, eu não me incluí nisso, entendeu? Então fiquei como oposição. E você, para se eleger como oposição,
Ou você tem dinheiro ou você é uma celebridade. Não tem outra saída. Ou filha de um político, que o pai bota a mão em cima da filha, que está acontecendo muito agora, inclusive os homens usando as filhas, mulher, para ser candidata, pensando em continuar mandando. Só que eu acho que com o tempo essas mulheres vão ter uma relevância que vão mandar nos maridos e nos pais. Quer dizer, eles estão dando o tiro errado, né? Estão dando o tiro errado. Agora, você, na última eleição, firmou uma coligação como essa que tem na Assembleia, juntas, né? Por que esse projeto? Olha, porque eu me incluí muito na defesa das pessoas com deficiência, né? Entendi que era importante que a gente tivesse uma representante na Câmara Municipal. E aí, então, como o tribunal tinha se aberto muito para a questão das juntas e apoiou, né? Então eu digo, olha, vamos formar um grupo, eu e mais 3 pessoas dessa área, 3 mães de pessoas, de crianças com deficiência, e vamos nos candidatar como um grupo. Só que, João, nós não sabíamos que o tribunal ia mudar completamente de opinião. O tribunal que apoiou as juntas, que nacionalmente foi citado como um tribunal que avançou no processo, recuou na eleição de vereador e proibiu a coligação, o ajuntamento de candidatos, que seria as juntas, só que como vereadores. A gente era as inclusivas. Ele não só proibiu que a gente se juntasse, como proibiu usar o nome inclusivas. Então, praticamente que o projeto não deu certo, porque já estava no correr da campanha e não se podia mais mudar nada. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Terezinha Nunes. Olha, uma semana e pouco depois de lançado, o blog dela já é o maior sucesso, lido por todo mundo, principalmente pelos políticos. Como foi a sua volta em grande estilo ao jornalismo com o dela, Terezinha? Que eu sei que você tinha proposta de órgão de comunicação, Exato. Mas optou por criar seu blog. Exatamente, porque eu achei, João, que estava na hora, sabe? Já que eu estava deixando a política e não queria me aposentar, então estava na hora de eu ter algo próprio. E algo próprio que fosse condizente com a posição que eu tomei como deputada, que foi sempre na defesa das minorias, na Assembleia. Defesa das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência, todo esse povo que é esquecido pela sociedade. Fui presidente, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Então, eu achei que o blog precisava ter essa cara, porque no começo disseram assim, bota blog de Terezinha Nunes, porque todo blog é assim, blog de fulano, né? Então, eu disse, não, eu não quero que seja um blog de Terezinha Nunes, eu não vou me ver bem nessa história. Eu quero um blog coletivo, que seja feito por mulheres, que não tem nenhum blog feito por mulheres. Não só eu como mulher, mas mulheres. Mas não é só os homens não, né? Não, os homens são... Os homens têm espaço. Os homens não têm vez não, aí... Os homens têm espaço para escrever artigo, entendeu? Agora, claro, um homem que seja contra a mulher não vai ser aceito no blog, né? Tem que ser pessoa... tem um bocado. Tem que ser pessoa que comungue com as ideias do blog. E por quê? Nós vamos ter, por exemplo, João, uma coluna escrita por uma pessoa trans. Maria do Céu vai escrever sobre LGBT. É Maria do Inferno o nome dela, porque ela gosta de uma confusão. Gosta de uma confusão. Daniela Rorato, que é da área das pessoas com deficiência, vai ter uma coluna só voltada para as questões das pessoas com deficiência. Eu estou em negociação com uma mulher negra para escrever uma coluna sobre o movimento negro. Então, a gente vai ter a posição das mulheres na sociedade sobre os diversos assuntos. Mas o delas, primeiro, porque tem letra dobrada? É homenagem a Fernando Collor? Eu imaginei logo isso, visto que tu ia perguntar isso. Na verdade, quando a gente foi registrar o nome blog delas, já estava registrado um blog delas. Aí tinha, eu disse, não dá para a gente
abrir mão desse nome. Aí a gente dobrou o L. Pronto, não foi nada com Collor, né? Não, foi só para poder registrar. Mas o forte do blog, me desculpe, ainda é a cobertura política. Está voltando a jornalista Terezinha Nunes, né? Bem informada. Como é que você é tão bem informada? João, tenho ainda o traquejo de jornalista, né, João? A gente tem. Eu, você, todos nós que somos jornalistas. Mesmo o tempo que eu passei na Assembleia, eu ficava enlouquecida, às vezes, na Assembleia. Tinha coisa que eu queria escrever e não podia. Então, eu digo, eu tinha muita informação já, né? E agora eu conservo essas informações. E como eu fui jornalista, todos os políticos me atendem no telefone, entendeu? Me ajudam, me passam informação. Então, eu sou muito informada das coisas da política. Então, agora, eu tenho essa facilidade. Você consegue manter a neutralidade, né? Exatamente. Não é mais política, né? Não. No blog não é mais política. Não é político. O blog não é político. O blog é um blog plural. Agora, você lembrou bem que o blog, por enquanto, está sendo muito visto pela política, pela parte política, mas o blog já apresentou Tânia Bacelar como articulista do blog, a atual vice-presidente da OAB, Ingrid, também escrevendo para o blog. A gente vai estar pegando várias mulheres expressivas da sociedade para escrever no blog. Vai ter as colunas voltadas para as questões das mulheres. Então, a gente vai com o tempo, porque o blog, João, dá um trabalho enorme, não é, fazer um blog, e a gente está com uma equipe muito pequena, porque a gente está sem recurso, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente resolveu ir mais na área política, exatamente por isso, porque sabia que a gente precisava ter visibilidade do nome delas, blog delas, para poder as pessoas se interessarem e aí abrir para o que a gente quer, que é um blog sendo visto como um blog de mulheres mesmo. Agora, vai ter, Terezinha, o lado mais ameno do lazer, do show, da moda? Sim, tudo isso, tudo isso. Vai ter moda, vai ter a questão de maquiagem, né, que as mulheres gostam. Vai ter também esse lado, e o lado lúdico, também com a parte de cultura. Vamos também ter saúde, educação, tudo isso está previsto. E, evidentemente, que você está começando agora e o desenvolvimento vai passar pelo aparecimento de patrocínio, né? Exatamente. Está trabalhando nisso? Estou trabalhando nisso. O blog entra no ar a que horas? Olha, a gente entra no ar com a coluna política às 7 horas da manhã, tá? Mas a gente já programa de noite o que vai entrar às 7 da manhã, né? Então, às 7 da manhã entra a coluna política e ao longo do dia vão entrando os outros assuntos. A gente fez, inclusive, uma matéria muito boa a semana passada com Nandinho, aquele menino que que tem síndrome de Down. Inclusive, essa semana está se comemorando o Dia Internacional de Síndrome de Down. Uma criança que foi, por uma blogueira, né, foi discriminada, deu uma confusão enorme aqui em Recife, quando houve isso. Essa criança hoje é uma celebridade da internet. Tem 55 mil pessoas acompanhando o Instagram dessa criança. É uma criança maravilhosa. E essa postagem que a gente fez com ela deu um boom realmente. O pessoal gostou muito e acessou muito o blog com isso. Ô Terezinha, você como jornalista, como é que está vendo a guerra? Nunca esperava a gente ver guerra ao vivo, né? A gente tinha a história da Segunda Guerra, dessas invasões dos Estados Unidos, mas fotos antigas, e a gente está vendo guerra ao vivo, né? Exatamente, João. Realmente é um horror, né? É um horror. A gente que no Brasil nunca passou por uma guerra, não é? A gente não tem costume com isso e vive a cores. E uma coisa interessante é que eu só fui saber ontem que só está sendo possível toda essa cobertura da guerra na Ucrânia por causa do Telegram. O Telegram que o STF proibiu e voltou atrás essa semana. Né? Porque ele abre para todo mundo, então as pessoas estão filmando o que está acontecendo lá e passando e correndo o mundo todo. Então, só está sendo possível mostrar os horrores que acontecem na Ucrânia por conta do Telegram.
Então, eu acho que ali, João, realmente foi é um absurdo aquela guerra. Eu comungo com as ideias do Papa Francisco, que tem se pronunciado diariamente contra isso, pedindo praticamente um clamor, fazendo um clamor para que o mundo resolva aquela situação, né? Então, é realmente terrível. Depois de uma pandemia que a gente sofreu tanto, Putin resolver invadir um país para fazer atrocidade. É verdade. Quer dizer, é não ter nenhum compromisso com a questão humana. Ele não tem compromisso, ele parece ser uma pessoa que resolveu fazer uma guerra, matar gente e está fazendo isso abertamente. E a OTAN não pode revidar, porque senão teremos uma guerra mundial, veja só. E uma guerra mundial com arma atômica. Acaba o planeta. Acaba o planeta. Agora eu vou voltar para jornalista. Terezinha, como é que você está vendo o quadro da eleição em Pernambuco? João está confuso, viu? Tem um bocado de mulher forte aí, né? Muito, olha. Raquel. Esse é o ano das mulheres. É o ano das mulheres. É o ano das mulheres. Nós vamos ter na Assembleia Legislativa Clarissa Tesse e Gleide Ângelo, já são apontadas como as mais votadas, né? Vão suplantar os homens, 2 mulheres, né? Gleide deve ficar em torno de 300 mil votos, ela teve 400 e pouco na outra eleição, mas sempre cai, né? Vai ter uns 300 mil votos, e Clarissa Tesse está brigando ali por 150 a 200 mil votos. Então, a gente já parte daí. Quanto a governador, tem a candidatura de Raquel, que é uma candidatura forte, é uma mulher que se sobressaiu muito na prefeitura de Caruaru. E agora, o fenômeno e a confusão Marília Reis, né? Que e ainda tem na reserva Coreto. Priscila, né? Priscila ainda não está sabendo para onde vai. Se vai ser deputada, se vai ser senadora, se vai ser vice, não está ainda certo, mas certamente vai estar num desses lugares. Sua amiga, um grande quadro, né? Exatamente, um grande quadro. Eu sempre disse a ela e a Tereza Leitão na Assembleia, vocês não podem mais ficar na Assembleia, tem que ir para a Câmara Federal. Priscila não foi por conta da família, não queria deixar os filhos pequenos aqui. E Tereza agora criou coragem e é candidata a deputada federal. Então, o quadro está muito favorável às mulheres. Não só todos os homens que são candidatos já dizem que querem botar uma mulher do lado deles, ou para vice ou para senadora. E a gente tem ainda que esperar em quem vai dar Marília Reis. Marília quer ser governadora, já tem o apoio do Solidariedade, que é o partido que já ofereceu a legenda a ela para ela mandar na legenda, mas é um partido pequeno, ela tem que ter o apoio dos outros partidos. E o que é que ela quer? Ela quer ver se consegue atrair para o palanque dela Raquel e Miguel. Como ela vai conseguir isso é difícil saber, porque ela diz que o palanque dela é um segundo palanque para Lula, e vai ser difícil Raquel, que vai ter um candidato a presidente do PSDB, e Miguel do União Brasil, não é, abrir mão disso para dar o palanque para Lula. Eu não sei como ela vai fazer essa equação, mas ela está lutando por isso. Agora, uma coisa engraçada, né? Claro, que pesquisa mostra o quadro atual, mas toda pesquisa ela é líder para governadora e para senadora. Né? Exatamente, exatamente. E é uma coisa engraçada, né? Porque ela está no PT, mas fez toda a carreira no PSB porque é neta de Miguel Arraes, né? Aliás, os principais concorrentes esse ano são pessoas que saíram do PSB porque não gostaram do atendimento que tiveram no partido. É Marília, é Raquel e é Miguel. Todos eles já foram do PSB. Quer dizer, são dissidentes do PSB hoje, que estão querendo enfrentar o partido. E o Anderson também já foi, não foi? Anderson foi. Também. Foi também. Foi, mas lá no começo, né? Anderson depois entrou no PSC e fez a carreira dele dentro do PSC. Nós queremos agradecer a Terezinha. Qual é o endereço do blog? Diga aí. Blog... www.blogdelas.com.br. Delas com 2 L's. Delas com 2 L's. E junto, né? E junto, nós queremos agradecer a Terezinha, dar os parabéns, porque realmente é um presente que ela está dando ao jornalismo de Pernambuco, a sua volta com o seu talento, que já foi mostrado outras vezes, e a política, quem sabe, volta depois. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.